Bem-vindos ao Elas as Claras. Este é o espaço em que nós trazemos mulheres que inspiram, transformam e desafiam aquilo que parecia impossível. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Com apenas 33 anos, ela tornou-se a primeira mulher angolana formada em cirurgia cardiovascular a liderar em Luanda uma cirurgia pediátrica de alta complexidade. Isto conduzindo uma equipa inteiramente composta por mulheres. Hoje nós vamos tentar descobrir um bocadinho mais sobre a mulher por trás deste feito. É com enorme prazer que eu recebo e agradeço o facto de ter aceito o nosso convite, a doutora Joseneide Carvalho. Olá, doutora. Muito bem-vinda ao nosso espaço. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de aceitar, abrir-se, tirar um tempinho para vir conversar connosco e dar-nos a conhecer um bocadinho sobre si. Eu vou-lhe passar já a bola e pedir que me descreva quem é a Joseneide para além da doutora que fez este feito. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Bem, a Joseneide por trás deste feito é batalhadora. Sou uma mulher batalhadora, motivada, disciplinada, organizada, que luto pelos meus sonhos, principalmente. Então, diria que essa sou eu. Essa é a doutora. E isto tudo faz parte daquilo que é o seu trajeto para chegar aonde chegou? São Sim, condições, digamos, de alguma forma imperativas para chegar onde chegou? sim, eu acredito que sim, porque desde muito jovem eu sempre quis ser médica. Exatamente, se me perguntarem, mas o porquê eu digo, eu gosto de ajudar pessoas, especialmente crianças. De criança eu ia constantemente ao hospital porque eu tinha infecções respiratórias à repetição, então eu passava muito tempo em hospitais, com as enfermeiras, com as médicas, pediatras, e sempre tive pessoas que cuidaram muito bem de mim, animavam-me, apesar que quando chega uma criancinha com medo, assustada das injeções. Então sempre tive pessoas que sempre estiveram lá por mim, a minha mãe, o apoio familiar. Então eu sempre dizia para a minha mãe que eu queria ser médica. Inclusive a minha mãe achava, dizia, tu és muito emotiva, tu choras muito, eu acho que tu não vais ser. Mas desde essa idade eu disse, não, eu quero ser médica porque eu quero ajudar as pessoas. E eu fui crescendo sempre com essa mentalidade. Eu gostava muito de assistir séries que eram baseadas em medicina, para ver o dia a dia dos médicos. Inclusive, eu falo, quando eu era mais nova, eu brincava com as minhas bonecas. O meu quarto, eu fazia a minha cama, uma cama da UCI. Adaptava algumas coisas que eu tinha, os auriculares, era o catéter nasal, que era para o oxigênio chegar, a bonequinha era a minha paciente. Portanto, sempre foi médica. Eu acho que sim, sempre gostei de cuidar e de ajudar as pessoas. E porquê cirurgia cardiovascular? Porquê esta especialidade em particular? Teve agora a falar de crianças, portanto, já vamos para a parte de pediatria, mas esta especialidade em particular, porquê? Então, aconteceu quando eu comecei a faculdade de medicina, mas bem no terceiro ano, que a partir do terceiro ano nós passamos por, vamos dizer, as grandes especialidades dentro da medicina. E eu passei por cardiologia, inicialmente, e eu quando passei eu amei. Sinceramente, se pergunta, eu disse, eu fiquei apaixonada pela cardiologia, a anatomia do coração, a fisiologia, do jeito que trabalha, que eu falo que é muito mais do que simplesmente um músculo. Só que eu sentia que só a cardiologia por si não me sentia completa, porque tu recebias os pacientes, tu diagnosticavas, tu tratas os pacientes que a resolução é clínica, mas tinha o ponto de ter os pacientes cirúrgicos, que chegava ao ponto que existe a limitação da especialidade e tu tens que entregar a outra especialidade, que nesse caso é a cirurgia cardíaca. Então, saindo de cardiologia, eu passei por cirurgia geral. Igualmente, eu passava o dia no bloco operatório e eu sentia-me super bem, eu gostava. A adrenalina, aquela sensação, não, ou seja, tu diagnosticas o paciente, tu sabes que é essa doença e tu tens a oportunidade de ver em primeira mão o problema e resolver. E depois de ver que o paciente realmente está melhor, em boas condições e que agradece porque ele sente-se melhor. Então, eu disse, eu gostei das duas.
Só que eu sentia que se eu me inclinasse só para cardiologia, eu sentia que faltava algo. E só para cirurgia geral, também não sentia que era completo, porque eu sentia falta da cardiologia. Eu disse, ok, vou unir as duas. Ok. Eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu não sei se é fácil de responder. Nesta sua especialidade, lida com sucessos e com fracassos. Como é lidar com o fracasso? Porque neste caso parece-me, e corrija-me se eu estiver errado, o fracasso neste caso pode ser fatal. Precisa. Então, como é que é ter nas suas mãos uma vida, e principalmente estando em pediatria, portanto, uma vida ainda em construção, como é que é lidar com este tipo? Não tem medo? Não tem receios? Como lida se eventualmente já lhe aconteceu alguma vez? Então, é muito difícil. É algo, como bem disse, não? Com nós médicos, de uma forma geral, tratamos de lidar com isso porque sempre tem um lado negativo da nossa profissão. Infelizmente, é a evolução não satisfatória de muitos pacientes, não? Então, existem alguns tipos que nós vamos tratando de ter alguma espécie de consolo. Ah, não, nós brindamos o que nós podíamos, nós lutamos com o paciente, chegamos até o final, demos apoio à família. Em pacientes adultos, sempre nós tratamos, não, era uma vida adulta, se teve filhos, nós tratamos sempre de ter essa ligação com o paciente e com a família. Que é para dizer, olha, nós estamos aqui, nós não podemos estar no vosso lugar, mas nós imaginamos em certas etapas da vida, já qualquer pessoa passou por isso. Agora, em crianças é muito mais sensível, é muito mais delicado, porque são vidas que recém estão a começar, então o golpe é maior, não só propriamente minha, mas de toda a equipa. Sempre nós tratamos sempre de lidar como uma equipa, refletimos muito, sentamos, conversamos, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Isso é algo que é na nossa profissão, é algo que pode sempre acontecer, não? Nós, é o que eu digo às famílias, nós sempre tratamos de não querer, mas é um resultado que nem sempre é possível. Porque se fosse por nós, todos os resultados seriam positivos, nós contentes e alegres estaríamos todos. Mas temos que ir para a realidade. Para a realidade, em alguns casos a complexidade são maiores, a evolução não segue o rumo que talvez nós esperaríamos que seguisse. Então nós tratamos de lidar como um grupo, somos quase todo mundo do grupo, somos pessoas muito religiosas, realizamos orações, conversas. Tem muitos casos que nós discutimos os casos, que é para aprender com o caso e tratar então de outra etapa a superar. E acho que a forma que nós lidamos é essa. Ok, portanto, do ponto de vista pessoal, agarra-se à espiritualidade e à religiosidade. Já lhe aconteceu alguma situação em que a sua ligação direta com o paciente, por exemplo, tenha, é óbvio que afeta sempre, imagino que afete sempre, Sim. mas que lhe tenha de facto causado uma dor real, que fosse difícil de ultrapassar, e como é que lidou com isso? Sim, quando eu estava na residência, aconteceu em Cuba, nós tínhamos um paciente que ele era um senhor, tinha 50 anos. Ele era um senhor muito agradável, a esposa muito agradável também. Conversavam conosco, ficou internado um mês à espera da cirurgia. Era um senhor muito agradável, brincamos nos bancos, ele sempre estava disposto. Em Cuba temos muito o costume de tomar café. Então a esposa fazia sempre café e começava a distribuir, chamava as enfermeiras, chamávamos nós os médicos. Ah, não, doutor, já aqui temos café. Então estávamos sempre a interagir com eles, a conversar. Infelizmente, durante a cirurgia ele teve algumas complicações e veio a falecer. E depois nós temos que sair porque ficamos muito apegados a ele e à família. E ter que sair, ter que dizer à esposa, aos filhos, olha, infelizmente ele faleceu, a esposa ficou desolada, coitadinha. Tem preparo psicológico para isso? Os médicos têm, em Angola, por exemplo, os médicos têm preparo psicológico para lidar com este tipo de situações? Têm um acompanhamento, por exemplo, de um profissional de psicologia? Tem algum acompanhamento específico para este tipo de situações? Então, vou falar mais da realidade do meu hospital. No meu hospital, sim, temos já o departamento de psicologia, que está para os pacientes e também para os profissionais. Sempre que tem algum desfeito não satisfatório, as pessoas, os profissionais de saúde estão abertos, médicos, enfermeiros, técnicos, para ir conversar com esses profissionais, então, que é para conseguir uma melhor estabilidade. Ok. Falou-nos de Cuba. Sim. Como foi
como foi especializar-se em Cuba? Mas eu quero que me fale mais Uhum. do que aprendeu como mulher, Uhum. do que aprendeu como pessoa, do que Sim, a parte da medicina. A parte ok. da medicina, os resultados são visíveis, já foram publicitados em todo lado, portanto, o feito recente que conseguiu é de aplaudir e pedir por mais. Hum. Mas como foi esta experiência de quantos anos tinha, o que é que viveu, o que é que aprendeu, qual foi a maior lição que tirou para si como Uhum. pessoa? Então, eu saí de Angola com 18 anos, saí em 2010, porque eu fiz a licenciatura e a especialidade em Cuba. Sim, então eu saí para fazer a licenciatura em Santiago de Cuba e depois fui transferida para Havana, que ganhei o direito de fazer a especialidade. Então, Cuba, eu saí muito jovem daqui, foi o primeiro país que eu, saindo de Angola, visitei, conheci. É um país que eu posso dizer é muito alegre. As pessoas são, eu não diria que são felizes, mas são pessoas que estão sempre alegres. Uhum. Eles têm problemas, mas eles tratam sempre de estar com um sorriso na cara, com uma alegria. Ah, o que eu posso dizer? A mulher cubana é uma mulher com um caráter. Ela se posiciona, exatamente. Isso foi uma coisa que nós saindo daqui, que somos uma sociedade, pelo menos a idade que eu saí daqui, não via que talvez uma sociedade um pouquinho mais conservadora em relação ao papel da mulher. E quando chegamos em Cuba, vimos uma outra realidade, não? Então, elas têm um caráter forte, impõem-se, mas muito vaidosas. Muito vaidosas. Isso sim eu tratei de coisa, porque ela que era um pouquinho Maria Rapaz, não ligava muito. E chegando lá, olhava as colegas e falava, não, também um pouquinho de maquiagem, vestir-se mais feminina. E a parte da imposição, mudou alguma coisa em si? Olhar outras mulheres Uhum, com este caráter que diz que elas têm, exatamente. que se impunham mais, como é que isso se traduziu naquilo que era a Joseneide de 18 anos? Quantos anos ficou lá? Ah, ao total foram quase 13 anos. 13 anos. 13 anos, exatamente. Portanto, de recém-adulta a mulher mesmo Exatamente. feita. Como é que isso mudou o seu jeito de ser? Acho que é uma forma que eu fui observando elas, não? A forma delas de dizer, porque, por exemplo, em medicina, não existe muita tendência a as mulheres estão mais para especialidades clínicas e os homens para cirúrgicas, Hum. porque tem muito aquilo do tempo em que se passa dentro do hospital, a mulher vai querer ter os filhos, dedicar-se à família, então é difícil conjugar. Não diria que é impossível, mas a pessoa tem que saber conjugar bem e, claro, sempre ter a contraparte que vai entender. Então, às vezes eu ficava assim um pouquinho apreensiva sobre o tipo de especialidade que eu ia escolher, se ficava mais com uma especialidade clínica, se realmente escolhia uma especialidade cirúrgica. Tendo em conta alguns aspectos próprios que vêm com a especialidade, eu observava que existiam muitas mulheres que dedicavam-se à cirurgia, que no final sempre a tendência é tentares masculinizar-te um pouquinho. Sim, não ser tanto. As pessoas diziam, ai, que tu és muito, vamos dizer assim, tu és muito soft, muito queridinha, nós olhamos para ti, talvez tu não tenhas assim esse perfil que se aspira para a cirurgia. E com isso eu fui observando algumas professoras que eu tive, que também eram pessoas, vamos dizer, de caráter, mas também soft e nunca deixando de lado a feminilidade delas. E eu olhava e dizia, não, eu aspiro a ser isso. Porque não necessariamente para eu dedicar-me a algo que eu quero muito, que eu amo, que eu gosto, eu tenho que como ir perdendo alguns aspectos que são próprios meus. Então eu olhava e dizia, não, eu quero mesmo ser essa. Estou a dizer, eu vou ser a cirurgiã cor-de-rosa. Ok. Sim. Então acho que um pouquinho ajudou bastante dessa forma de olhar mulheres fortes, que impunham-se, que iam atrás do que elas queriam. E sim, isso ajudou também a ganhar um pouquinho do que sou hoje. Então, falamos aqui de aquela barreira que existe em várias profissões, pensadas para os homens, ou pelo menos pensadas para uma masculinidade mais evidente. E a doutora vem e, com sucesso, quebra essa barreira na cirurgia cardio, cardíaca, né? Sim, Como é que se diz? cardiovascular, Cardiológica, cardiovascular. cardiovascular. E liderou uma equipa nesta cirurgia que fez agora recentemente, liderou uma equipa apenas de mulheres. Isto foi propositado?
criar uma Uhum. equipa de mulheres capazes para fazer este marco como primeira cirurgia, ou foi pura e simplesmente é o que temos no nosso hospital, de mais competente e, portanto, teve um simbolismo de facto propositado ter uma equipa liderada por uma mulher e composta só por mulheres? Então, não diria que foi algo que foi propositado. Foi algo que realmente aconteceu e nós demos conta no bloco operatório. Sim, é verdade, não tínhamos dado conta. Nós fazíamos a programação antes, nós anunciamos a programação, mas realmente foi estar no bloco operatório que sempre nós começamos a preparação, chega o paciente, tem toda a preparação da anestesia, nós juntamente com os instrumentistas para deixar tudo pronto para o início da cirurgia. E na apresentação, que nós todos nos apresentamos antes de começarmos a cirurgia, começamos a ver que todo mundo é mulher, incluindo a paciente. Uhum. Incluindo a paciente. Então, nós temos, é lindo. É sim. Sim, é lindo. Então, mas aí nesse momento, o importante era concentrarmos na paciente, realizar a cirurgia, correu tudo bem. E passou-nos também, nesse momento passou-nos, até que chegou o momento, de vez em quando a pessoa tem tendência de fazer algumas fotos, estando no decorrer da cirurgia. Eu vou olhando as fotos, eu envio para o outro cirurgião, que nesse momento não estava presente, e ele é que envia de volta para mim e disse: "Oh, mas vocês estavam todas mulheres." Ok. Eu disse: "Ah, sério, verdade? Tinha esquecido desse detalhe." Eu disse: "É verdade mesmo, éramos todas mulheres." Então, foi algo que aconteceu, que eu digo que durante a minha formação, eu queria muito que acontecesse. Eu tive, todos os meus professores, os cirurgiões eram todos homens. Nunca tive uma professora cirurgiã mulher. As cardiologistas, sim, mulheres, então todos eram homens. Sempre trataram bem, sempre foram ótimos professores. Mas sempre tem aquilo da pessoa dizer: "Não, um dia o bloco ser só de mulheres." E conseguiu. E conseguiu rápido, diria, né? Que, se me permite dizer, uma jovem cirurgiã, não é? Ainda tem muitos e muitos anos de carreira pela frente e já conseguiu fazer uma cirurgia só com uma equipa de mulheres. Isto pode parecer. Batemos sempre na mesma tecla, mas a verdade é que a segregação existe, não é? A discriminação existe e nós temos de facto de falar sobre ela, e quando acontecem feitos destes temos de celebrar o facto de haver mulheres que quebram barreiras onde antes diziam ser espaços apenas masculinos, e nós conseguimos penetrar e mostrar que é possível fazer sem, e vou pôr entre aspas, os mimimis comuns que às vezes algumas de nós se abraçam para de facto não confrontar. Conte-me lá daquele talento seu que só se revela quando está em ação. Bem, acho que é o fato de bloquear muitas coisas externas e concentrar-me só no paciente que eu tenho à minha frente. Ok. E tratar de alguma eventualidade, estar pronta, que é para orientar as demais pessoas sobre o caminho que nós temos de seguir. E isso é um papel masculino? Eu gostaria que não enquadrar. Eu acho que é um papel todo, é um perfil que tem que existir para a pessoa que decide assumir esse papel. Então, porque o cirurgião, nós dizemos, o peso que um cirurgião, uma cirurgiã vive é que tu tens a vida das pessoas nas tuas mãos. Por mais que nós somos uma equipa, mas o resultado cirúrgico vai depender do que tu vais realizar, sempre tendo em conta o tipo de paciente que tu tens à frente e as comorbilidades que pode vir a apresentar ou não. Então, é um peso muito grande. Então, mesmo, o cirurgião tem que ter um papel de liderança, de controle, sempre apoiando-se na sua equipa. Muito bem. E já sentiu alguma vez algum entrave, algum constrangimento, alguma dificuldade pelo facto de ser mulher, na sua profissão ou não? Mas já sentiu esta barreira ser levantada em alguma situação pelo simples facto de ser mulher? Eu digo que uma barreira específica, não, porque uma coisa que eu sempre tratei é evitar isso, não? Existir certas limitações,
por eu ser mulher, eu sempre tratei, mesmo durante a minha formação, eu falo, olha, nós aqui todos não existe sexo. Nós todos somos estudantes, estamos todos a crescer juntos, a aprendermos, então temos que ter essa liderança. Mas talvez nunca deixamos de sentir um pouquinho mansplaining. Algumas vezes, talvez eu posso dizer sempre aquilo de tentar, não, isto por isto, e a pessoa às vezes olha e diz, tá bom, vamos deixar passar. Um pouquinho isso. Mas de uma forma assim, algo específico que eu possa pontualizar, não tem. Não direto. Não Não é? direto, sim. Não direto. Vamos fazer aqui um joguinho rápido. Vamos imaginar que a doutora não é a doutora e sim uma amiga sua. E ela tem de lhe apresentar para alguém de uma forma rápida. Como é que acha que essa amiga lhe apresentaria? Bem, eu acho que seria dedicada, esforçada, empática, alegre. Uhum. Acho que seriam as características. Era assim que uma amiga sua, portanto, é assim que acha que o mundo à sua volta lhe vê. Pelo menos espero. E competente e de sucesso. E, portanto, acho que há aí bastantes adjetivos que nós podemos trazer para a sua descrição. Como é que é a família, doutora? Conte-me um bocadinho sobre a família. Conte-me um bocadinho como é que a sua família vive a sua profissão, por exemplo. Como é que a sua família vive o facto de agora estar nos olhos do mundo e nas bocas do mundo como a primeira mulher angolana a conseguir um feito em cirurgia cardiovascular. Como é que a sua família se enquadra nisto tudo? Nisto. Então, ah, acho que da família nós podemos dizer que no início é um pouquinho porque eles viram a crescer. Às vezes diz, tu vais mesmo operar o coração? Porque eu quando cheguei, a minha especialidade foi feita para adultos. Depois, chegando aqui em Angola, eu comecei a verticalizar-me, a subespecializar-me em pediatria, em congênito e pediatria. Então, acho que é um pouco, são crianças, é mais sensível, outro tipo de estrutura, é sempre aquela pergunta, você vai conseguir operar as criancinhas pequeninas? Eu falo sim, porque eu me concentro no que eu posso trazer, que é para ajudar elas e para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, às vezes, com a minha mãe, o tempo que eu passo no hospital, que ela liga-me e às vezes são 20, 21, ainda estou no hospital. Eu falo, mãe, não posso falar agora, estou no hospital ainda, não saí. Ele disse, mas ainda estás? Eu disse, sim, ainda estou. Quando temos que fazer também bancos de 24 horas, ela às vezes liga, ela, não, quer conversar simplesmente. Eu falo, mãe, hoje não posso, eu estou de banco. E ela, mas estás de banco? Não, e não vais ficar em casa porque eu disse, não, porque eu tenho que estar no hospital. Portanto, é aquela demanda que disse que a sua posição tem, que é preciso que todo o ecossistema à volta perceba esta indisponibilidade. Verdade, sim, porque às vezes acho que é um pouco mais isso, o difícil de lidar com que nem sempre nós podemos estar disponíveis. Por exemplo, a minha mãe não vive aqui em Luanda, ela está no Lubango, então sempre tem aquilo dela ligar. Eu às vezes falo, olha, durante a semana, se for possível, tratem de ligar depois das 18. Porque pode ser que eu não esteja em casa, mas é mais provável eu já ter saído do trabalho. Às vezes 9, 10, 12, minha mãe liga. É mãe. No final é mãe, eu deixo passar. Às vezes eu estou a operar, quando eu termino a cirurgia, 10 ligações perdidas. E quando eu ligo, não, qual é o problema? Eu estava ligando, eu disse, mãe, eu estava a operar. Nesse momento eu não posso atender o telefone, eu nem sei onde é que fica, eu deixo o meu telefone aí num cantinho, eu nem sei se ele está a chamar ou não. Então, um pouquinho isso. Para minhas primas, mais novas que eu, espero que inspirem-se, que vejam que com trabalho, esforço, dedicação, nós podemos lutar pelos nossos sonhos. Com certeza. Com certeza. A doutora é do Lubango? Sim, sou do Lubango. Ok. Ok. Se pudesse carregar aquele botão do computador que faz recomeçar, Sim. qual seria o momento da vida que eventualmente apagaria para recomeçar? Então, acho que
Apagar completamente não, porque são as experiências que nós vamos passando na vida que tornam naquilo que eu sou hoje. Que talvez sem determinada experiência eu não seria quem eu sou hoje, que eu às vezes penso muito nisso. Mas sim, talvez eu gostaria de voltar, que era para dizer, aguenta, acredita, vai dar certo, porque sempre existem momentos na vida que a pessoa tende, será, continuo, é mesmo a melhor decisão que eu tomei ou não? Sempre existem aqueles momentos, pequenos momentos de dúvida. Então acho que seriam nesses momentos que eu gostaria de voltar e dizer, aguenta firme, vais conseguir. Mas aguentou, portanto não precisa de apagar. Em relação a isso, Mas para força, para dar um pouquinho de força motivadora, mas apagar como está eu acredito que não. se escrevesse uma carta para a Josineide de 18 anos, pediria para ela mudar alguma coisa? Melhorar alguma coisa? Melhorar. Eu acredito mudar não, melhorar. O quê, por exemplo? Hum, a questão de acreditar em mim mesma, de ter coragem, que tudo vai dar certo, estudar mais. Não acreditava em si? Não digo isso, mas sempre tem momentos que a pessoa sempre tem a pequena dúvida. Será que eu tomei a decisão certa? Não. Então eu chegarei a dizer, deu certo. Eu acho que nós mulheres, infelizmente, ao crescer, somos programadas de tal forma que nos leva a ter muitas vezes essas dúvidas. Será que este é o meu espaço? Será que isto vai dar certo? Será que muitos serás por causa de facto da forma como somos educadas, principalmente nós africanas, não é? Temos os espelhos começam a ser cada vez mais numerosos, não é? Começam a ter as doutoras Josineides com mais frequência e ainda bem, mas os nossos espelhos são ainda diferentes e ainda mais reduzidos e acho que isso de facto faz com que nós duvidemos em várias etapas da nossa vida daquilo que nós somos possíveis de fazer. 13 anos em Cuba, 18 anos em Angola, no Lubango. Antes disso estava no Lubango. Sim, no Lubango. No Lubango, este salto, Lubango, uma cidade relativamente pequena, toda a gente praticamente se conhece, para um país completamente diferente, para uma cultura completamente diferente, sozinha, imagino, com uma bolsa de estudo, portanto, sozinha. Eu tenho praticamente o mesmo trajeto. Eu também, com 17 anos, saí de Moçambique para o Brasil, para estudar também. O que é que foi mais difícil? O mais difícil está longe da família. Está longe da família, porque literalmente saímos da casa da minha mãe, né? Saí da casa da minha mãe e fomos viver, nós chamávamos de beca, não? É uma acomodação dentro mesmo do recinto da faculdade. Então, essa foi uma das coisas, estar longe da família. A outra, nós vivíamos em quartos, eram quartos divididos, mas nós chamávamos de cubículos. Por cada cubículo, vamos dizer que eram 8 pessoas. Uau. Então, eram 8 meninas, todas de lugares, de pontos diferentes da Angola. Então, tem também isso, tentar enquadrar. Sim, nesse caso, sim, porque eles em Cuba tratavam de enquadrar as pessoas por nacionalidade, principalmente nos quartos, já para evitar certo tipo de conflitos que pudessem surgir, uma pessoa de um país, outra pessoa de outro país, costumes diferentes, hábitos diferentes, então eles tratavam de fazer isso. Mas mesmo assim, lugares diferentes, hábitos diferentes, então também tratar de todo mundo ir conhecendo-se pouco a pouco, porque íamos conviver juntos. Vivemos juntos por 6 anos, o tempo da licenciatura. Então, esse tratar de conhecer-se, de tratar de entender o outro lado também, não é muito, não, porque para mim o meu normal é isso, para outra pessoa pode ser que não seja o normal dela. O que, por exemplo, pode ser a realidade de uma família, não é a realidade da outra família. Então, também teve essa questão de, pouco a pouco, ir crescendo. Éramos todos jovens, todos saímos entre 18, 19, algumas pessoas tinham na casa dos 20, um pouquinho mais de anos, mas a maioria de nós éramos todos, vamos dizer ainda, éramos adultos legalmente, mas praticamente crianças, adolescentes ainda.
Exatamente. Então, essa foi outra barreira. Cuba é um país muito bonito. Exatamente, tem muitos pontos positivos. Eu até hoje sinto falta, mas também tem o seu lado não tão agradável, não? Existia, por exemplo, problema com a alimentação. Era um pouquinho, existia esse, o dilema da alimentação, especialmente no início, nós recém-chegados não falávamos o idioma, então tinha também esse contraste. Quando diz problema da alimentação, está a dizer escassez ou está a dizer diferença no paladar? Um pouquinho de diferença no paladar e também porque nós vivíamos em uma localidade dentro da faculdade, então nós não cozinhávamos, era dados a comida no refeitório. Então sempre tem aquela diferença de paladar, muitas vezes é algo que tu não gostes, então aí já começa a ter o contraste. Mas é algo que fomos tratando de com o tempo e lidando e crescendo e amadurecendo. Muito bem. Eu sei bem o que é isso também. Eu sei bem. Vamos lá aqui a um desafio, doutora. Imagine que amanhã recebe uma proposta irrecusável. De que seria essa proposta? Para fazer o quê? Sempre vou pensar em algo ligado à medicina, à cirurgia. Teria que ser algo ligado à medicina e à cirurgia. E a cirurgia, eu sempre. O meu primeiro pensamento vai para isso, algo ligado à cirurgia. Ok. Portanto, alguma coisa de investigação não lhe interessa? Sim, interessam bastante. Inclusive, eu venho pensando, não porque já. Eu estou aqui em Angola há 2 anos, faz 2 anos que eu regressei de Cuba, parece muito tempo, mas realmente é pouco tempo. Então, vamos observando, vendo os nossos pacientes, o tipo de pacientes que nós temos e ver o que é que podemos fazer diferente, não só ligando à cirurgia em si, mas também na prevenção de algumas doenças, especialmente as adquiridas. Então, eu vou olhando, ainda não é algo que eu possa ainda falar, não, mas tenho algumas ideias e sim, seria um projeto investigativo e aplicável que é para tratar a prevenção de algum tipo de doenças cardiovasculares. Mas isso já é alguma coisa que já está a olhar? Sim, sim, já. Tem que aproveitar a plataforma para, para vender a ideia a alguém. Imagino que vai precisar de investimentos consideráveis, portanto, eu sei que investigação na área da medicina requer bastante investimento, portanto, já sabem, a doutora está com planos em carteira, né? Ela é contactável, portanto, se estiverem interessados em saber mais sobre os projetos que a doutora tem em carteira e eventualmente abraçarem a causa, empresas, organizações não governamentais e etc., por favor, nós como comunidade, naturalmente, agradecemos, não é? Portanto, não há nada mais para além da medicina que seja algo que almeja fazer. Tirando a medicina, eu gosto muito de viajar. Maravilha! Sim. Eu gosto de conhecer novas culturas, outros povos, conversar com as pessoas, saber o dia a dia deles, que existem uma diversidade de coisas pelo mundo. Então, vai ser outro. Falando em lugares, viagens, lugares, mas vamos fazer uma viagem simbólica. Uhum. Qual é aquele lugar que ainda não chegou, mas sonha chegar? Então, do ponto de vista profissional, que sempre vai. Eu já vi que vai puxar sempre para a medicina. E Sim, a tendência é. Do ponto de vista profissional, espero dentro de alguns anos tornar-me em uma cirurgiã muito competente, sensata, sábia. Tem algumas pessoas, eu gosto muito de conversar com pessoas, pegar experiências diferentes, porque eu acho que isso também está na base do crescimento da pessoa, não? Temos o nosso crescimento pessoal e também temos o nosso crescimento profissional. Então, porque nós temos a realidade, terminamos a residência e depois temos a realidade do que é realmente trabalhar como já especialistas. Então, não é diferente de quando o tempo que nós éramos só estudantes, então aí já começamos a sentir mais o peso, como tem que ser, como temos que apresentar-nos como profissionais da saúde, como é que tem que ser o nosso crescimento. Então, existem pessoas que eu sempre converso que é para vendo todo o processo, a evolução deles, desde o ponto de vista profissional, e eu digo, não, eu gostaria de ter também esse crescimento,
a tornar-me isso daqui a uns 20 anos e dizer, olha, eu comecei assim, agora cheguei a este patamar. Acho que seria agradável. Portanto, não é um lugar específico, é dentro daquilo que é a sua atividade, Exato. ser uma cirurgiã de renome, uma cirurgião, é isso? Também e criar um impacto na sociedade, poder dizer, olha, eu realmente ajudei pessoas, eu fiz isto, desenvolvi certos programas. Eu acho que também é na base disso. Uhum. Que mudanças é que vê recentes no mundo que eventualmente impactem a sua atividade em Angola e mais especificamente, eu não queria tanto que falasse no hospital onde está, Sim. mas em Angola como um todo. Então, eu acho que o mundo tornou-se mais aberto, não tanto restrito, as pessoas são mais abertas. Não existe tanto essa restrição que tem a ver o sexo, idades, é mais mostra-nos do que tu és capaz de fazer, os teus resultados. Nós estamos aqui para abraçar a tua causa, para usar-te como inspiração. Então, eu diria assim que o mundo foi mudando e isso é algo que existe, que as pessoas possam expressar mais quem elas são, mostrar até onde podem chegar. E acho que é isso. Ok, e vê, por exemplo, na evolução do mundo da medicina, na evolução, por exemplo, da inteligência artificial, Sim. uma oportunidade para seu crescimento específico? Há alguma, já conseguiu olhar para estas mudanças tecnológicas que estão a acontecer no resto do mundo como forma de impacto naquilo que faz? Sim, claro, porque sempre vai ter um impacto, não? Acho que o primeiro temor é em relação à inteligência artificial, não? É que sempre criou-se aquele, não, que eles vêm para substituir. Eu acho que não. Nós temos que aprender a trabalhar. A medicina está em constante evolução, o mundo está em constante evolução. Nós temos que ir aproveitando as ferramentas que nós temos e sempre buscando o lado positivo e como nós podemos usar no nosso meio. Por exemplo, já se em algumas especialidades já tem a cirurgia robótica, em cirurgia cardíaca em outros países também já existe a cirurgia robótica. Então, nós como grupo, especialmente a área congênita, nós somos um grupo de formação recente. Começou-se agora tendo um grupo específico que é para poder realizar as cirurgias cardíacas congênitas, mas nós estamos indo crescendo e um pensamento seria chegarmos até ao patamar de ter cirurgia robótica, claro que são menos agressivas, a evolução dos pacientes torna-se mais rápido, só que leva até tudo o seu tempo e também o nosso aprendizagem em como usar essas ferramentas em benefício dos nossos pacientes. Certo. Só para quem não sabe, explique-nos rapidamente o que é a cirurgia robótica. Não significa um robô a fazer a cirurgia naturalmente. Precisa sempre Exatamente. da intervenção São de. humanas, sim. Uhum. Ou seja, quando nós falamos de cirurgia robótica, as pessoas dizem, mas é um robô, nós falamos não, é um braço. Um braço, ou seja, é como se fosse um carrinho que tem os seus braços, não? Então, os braços que é para poderem estar a operar tem que ter o cirurgião a comandar a máquina, porque ele não vai se autocomandar. Então, tem que ter alguém que vai estar a guiar esses braços para que eles possam ir então resolver e realizar a cirurgia. Então, o que advém disso é que são incisões mais pequeninas, não precisamos de incisões tão grandes. São incisões como eles têm maior liberdade de movimento, porque nós seres humanos, não, nossas mãos têm escassez de movimento. O braço tem maior liberdade de movimento, então as cirurgias tendem a ser mais rápidas que a contraparte humana, não em todas, mas a maioria delas tendem a ser mais rápidas, mas sempre tem que ter o fato humano a controlar a máquina. Ok. Portanto, mais precisão, inclusive. Exatamente, mais precisão também, que é uma coisa, menos acidentes cirúrgicos também, esse é outro ponto com a máquina, porque tendo a máquina sendo controlada por trás, então temos todos esses benefícios. Ok. Vamos falar de juventude angolana. Qual é a sua mensagem para jovens angolanas que estejam a ver e que eventualmente se inspirem nos seus feitos, naquilo que nós acabamos de conversar e que sonham ser médicas, científicas, enfim, portanto, cientistas, líderes. Falou aí a palavra liderança também.
Portanto, qual é que seria a sua mensagem para os jovens, as jovens angolanas? Agora digo às jovens, porque nós estamos num espaço que é dedicado para as mulheres, mas naturalmente que qualquer mensagem que passe também vai ser aproveitada pelos jovens angolanos. Então, eu diria que acreditem em si, que sonhem em grande, não tenham limitação nos seus sonhos, que é possível, e que estejam dispostas a tornar-se em profissionais excelentes, que é possível, e o mundo, eu digo que o mundo está a se preparar para isso. Então, essa seria a minha mensagem para elas, que acreditem em si. E para eles que estão a ouvir, como é que acha que eles podem contribuir para estes espaços serem cada vez mais abertos e cada vez mais mulheres sejam bem-vindas a ocupar espaços nas mesmas condições, com as mesmas oportunidades que estes jovens que nos estão a ouvir eventualmente possam ter? Que tem que haver uma união, que não tem que existir rivalidades, não, porque mulheres, homens, tem que haver uma união e nós temos que trabalhar em prol da sociedade. Eu sempre digo, porque as pessoas sempre têm a tendência, não, que as mulheres, que agora o feminismo, eu digo, olha, é pelo papel que nós temos na sociedade. O biológico é o biológico, eu amo ser mulher, eu não trocaria ser mulher por nada, eu digo. Mas nós vamos mais no papel em que nós podemos ocupar dentro da sociedade, o papel social. Então, é isso que eu digo, o mundo está preparado. Eu acho que sim, que os homens também estão a preparar-se para isso, para cada vez mais receberem as mulheres. E não, porque eu sou homem, eu sou mulher, então aqui chegas tu, aí chego eu. Eu acho que tem que haver uma união, uma unificação. E que nós viemos para ajudar também. Muito bem. Sim. O mundo está preparado. A Angola está preparada? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Muito bem. É conjunto, né? É uma luta conjunta. Se o fizermos sozinhas é muito mais difícil. Se fizermos acompanhadas, muito melhor. Doutora, nós vamos ter que terminar. Já estamos aqui há 45 minutos e passou como se fossem 15 minutos. Foi uma conversa muito agradável. A última pergunta é: qual é aquela pergunta que gostaria que eu tivesse feito nesta conversa e eu não fiz, mas que gostaria de ter respondido para o nosso público? Eu sou um pouco tímida para isso. Não, mas as perguntas foram muito boas e agradeço pelo convite. Muito obrigada. Então, falamos com a doutora Joseneide. Falamos um bocadinho da cirurgia, naturalmente, que ela fez. É um feito e temos que louvar e temos que aplaudir. Mas falamos sobre a mulher por trás do feito. Ouvimos o que foram os desafios ao longo dos 13 anos em Cuba, ouvimos o aprendizado, ouvimos aquilo que é a mensagem para os jovens, ouvimos aquilo que são as mensagens para ela mesma, para ter chegado ao lugar em que chegou. Aprendemos, crescemos, elas as claras, sempre, sempre, sempre na defesa que aquilo é a mulher na sociedade.